Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Pod Mais Um Cast. Eu me chamo Maicon Brilhante, mas eu quero conversar com você e falar sobre os nossos parceiros aqui do Pod Mais Um Cast, que apoiam o nosso trabalho, né, a todo momento e que fazem com que esse projeto continue vivo aqui para vocês no YouTube, tá bom? Então eu quero mandar um abraço pro pessoal lá do grupo Madre Teresa, isso mesmo, já aparece para vocês aqui embaixo os contatos, Instagram, WhatsApp. Para você que quer fazer o seu curso, a sua graduação no grupo Madre Teresa, só procurar eles através desses contatos, tá bom? Quer fazer curso de Direito? Já tem aqui em Santana. Matemática, Letras, Pedagogia, você consegue fazer aqui em Santana. Então corre lá aqui embaixo, Instagram e o WhatsApp, não perde tempo. Quer colocar seu filho para fazer o ensino fundamental? Tem também no grupo Madre Teresa. Ensino médio? Também. Então, todo esse período aí de estudo, ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação, você faz tudo pela Madre Teresa. Então já dá para você entrar ali desde o início, colocar seu filho desde o início até o final da sua carreira no grupo Madre Teresa, tá bom? E lá eles vão te atender com todo carinho e com profissionais perfeitos para cada tipo de curso, por exemplo, tá bom? Então, matemática tem os melhores profissionais, administração, os melhores profissionais, curso de direito também, e já te encaminha totalmente para o mercado de trabalho, tá bom? Dentre outros diversos cursos que tem também, assim como cursos técnicos e tudo mais. Só entrar em contato aqui para mais informações. Bom, eu quero falar também do Estúdio Ingrid Coutinho, nossa parceira aqui do canal, tá com a gente apoiando o nosso projeto, tá bom? E olha, para você que quer fazer extensão de cílios, micropigmentação, hidratação nos cabelos, limpeza de pele, maquiagem, manicure, pedicure, tudo isso você encontra no Estúdio Ingrid Coutinho, tá? E mais uma vez eu reforço, quer ter mais informações sobre o estúdio? Aqui embaixo o Instagram e o WhatsApp. Quer fazer um curso na área, em algumas dessas áreas que eu citei aqui? Só procurar o Estúdio Ingrid Coutinho, que aí você pode estar fazendo o curso e ser encaminhado direto para o mercado de trabalho também para trabalhar nessa área de estética. Isso mesmo, a Ingrid Coutinho, assim como os outros profissionais que estão ali no estúdio, te dão, né, a possibilidade de fazer um curso com elas para você poder, né, ser encaminhado direto para o mercado de trabalho e seguir essa área, tá bom? E ainda falando de beleza e estética, eu quero falar dos meus parceiros lá do Clube da Navalha, isso mesmo. Bom, lá você que quer fazer aquele corte de cabelo, dar uma ajeitadinha na barba ali e também colocar sobrancelha em dia, você pode entrar em contato com eles nesse Instagram e nesse WhatsApp aqui ao lado, tá bom? Então, corre lá. Clube da Navalha, nosso parceiro aqui do Pod Mais Um Cast. E agora, você que quer ainda dar mais uma ajeitada na questão estética, né? Já ajeitou os cabelos ali, ajeitou a sobrancelha, fez aquela maquiagem, né? Deu uma hidratada no cabelo e agora também tem que deixar os dentes maravilhosos, né? Então, é só entrar em contato com o meu parceiro, Dr. Paulo Tavares, isso mesmo, cirurgião dentista e que trabalha aí da melhor forma possível para lhe atender. Seja dando aquele check-up bucal, dando uma olhadinha ali, colocando em dia os seus dentes, assim como providenciando lentes, né? A gente chama de facetas, né, para você ter um sorriso ainda mais lindo, organizando os dentes ali com aparelho e tudo mais, você consegue fazer tudo isso lá no Dr. Paulo Tavares, aqui do lado, Instagram e o WhatsApp também, só entrar lá, conferir. Para mais informações, manda mensagem nesse zap aí, tá bom? E como a gente começou a falar da parte estética, agora a gente tem também que alimentar a parte interna, né? E você precisa ter os melhores lanches aí disponíveis, né, para aquele momento com os amigos e com a família. Então, que tal entrar em contato com o pessoal da Lauê Doces Artesanais? E olha, hoje tem Lauê aqui no nosso bate-papo. Então, já aproveita aqui do lado do Instagram e WhatsApp. Você que quer comprar um doce específico aí, você encontra lá. Tem muitos doces deliciosos, assim como tem pipoca doce, tem também bolos, tem muita coisa bacana. Então, dá uma conferida. Vocês gostam de Monteiro Lopes? Tem na Lauê também, tá? Aqui embaixo, Instagram e WhatsApp. Quando você entrar no Instagram, você vai poder perceber tudo que tem de maravilhoso ali. É para deixar a sua vida ainda mais doce. Então, entre em contato, Lauê Doces Artesanais. E também, né, na parte da noite, ali você quer dar uma lanchada com os amigos, quer levar a galera para curtir, quer assistir o Pod Mais Um Cast, comendo um lanche com a galera. Bom, a gente vai falar agora, na verdade, do Grupo Austin, né? O Grupo Austin traz aí a Mr. Pizza, com aquela pizza express, aquela pizza que tradicional mesmo, que todo mundo gosta. A Paulista Pizzaria, que é uma pizza mais gourmet, bem trabalhada ali na questão de borda recheada, né, borda caracol recheada, um camarão rosa ali, bem bacana também na sua pizza. Bom,
Você encontra já essa pizza mais gourmet na Paulista Pizzaria. E tudo isso vai aparecendo aqui embaixo para vocês os contatos, tá? Instagram e WhatsApp para você fazer o seu pedido. E também tem a Austin Burger, que faz parte também do grupo Austin, tá? Onde você encontra os melhores hambúrgueres artesanais. E olha, uma delícia, certo? São os nossos parceiros desde o início do Pod Mais Um Cast, desde o início desse projeto aqui, estão com a gente até hoje em praticamente 2 anos de Pod Mais Um Cast, tá bom? E assim como nós estamos divulgando aqui as empresas parceiras, você pode divulgar também a sua empresa, a sua marca. É só procurar a Indoor Media aqui do lado do Instagram e o WhatsApp, dá uma olhadinha lá que você pode divulgar o seu negócio nas TVs que estão espalhadas aqui pela cidade de Santana. Você com certeza já deve ter visto alguma em algum lugar, seja na padaria, na lotérica, na clínica, né, numa churrascaria. Você já deve ter visto uma TVzinha ali passando as propagandas, né, de várias empresas, de várias marcas. E você também pode divulgar o seu negócio. É só entrar em contato com a Indoor Media aqui do lado, Instagram e WhatsApp. Entra lá em contato no Instagram e no WhatsApp para você ter mais informações. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Pod Mais Um Cast, o podcast amapaense que você já conhece e já viu muitas figuras amapaenses por aqui. Bom, hoje estamos na parte 2 aí do nosso bate-papo, né? Um bate-papo aí dividido em 3 partes. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre como o podcast surgiu, né? Assim como os nossos parceiros e patrocinadores, como foi que eles chegaram até nós, como que nós chegamos até eles, né? E assim, cara, foi uma trajetória assim sensacional até aqui, né? Então por isso que eu coloquei o título A Estrada Até Aqui. Bom, acontece o seguinte, no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os projetos que nós realizamos dentro desse período aí de 3 anos e meio do podcast, do Pod Mais Um Cast, né, acontecendo aqui. Bom, primeiro, né, nós já fazíamos aquele bate-papo que nós já conhecemos, né, trazendo personalidades, conversando um pouquinho sobre a história de cada um, conversando um pouquinho sobre a trajetória de cada um, sobre as profissões atuais, aquelas profissões secundárias também. Tem muita gente que veio aqui, que primeiramente é médico, é advogado, mas que também gosta muito de tocar na noite e fazer a música aí acontecer para a galera, fazer a alegria da galera, né? Então já recebemos personalidades como essas aqui também. São muitas histórias, né, no decorrer de vários episódios que nós tivemos aqui no Pod Mais Um Cast, no decorrer desses 3 anos e meio. Só que acontece o seguinte, em alguns momentos nós pensamos assim, poxa, a gente tem que fazer uma coisa, renovar, fazer algo voltado ao que está acontecendo no momento, né? E aí nós criamos o quadro Pod Mais Educa, né? Que foi um quadro que eu pensei assim, caramba, tá chegando aí período de concurso e tudo mais, já tem alguns editais que foram lançados sobre determinados concursos e principalmente concurso da educação, que era o que estava mais sendo aguardado, né? O mais esperado aí até o momento, né? Até aquele momento. E aí acontece o seguinte, soltaram o edital aí do concurso da educação, logo em seguida, né, eu já pensei assim, poxa, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá esse edital, deixa eu ver como é que estão esses conteúdos, e aí eu fui em busca de algumas personalidades aí, alguns professores que pudessem ajudar aqui a falar um pouquinho, né, sobre aqueles conteúdos que iriam cair ali no concurso, né, e ajudar algumas pessoas, para que algumas pessoas pudessem assistir o nosso canal e ver um pouquinho, né, daqueles conteúdos, estudar junto conosco conteúdos que falavam sobre o que ia cair, né, no concurso da educação, seja para aqueles conhecimentos gerais, sabe, que é o que iria cair mesmo, como por exemplo história do Amapá, língua portuguesa, matemática, dentre outros conteúdos ali importantes, principalmente a legislação, a LDB e tudo mais. E aí eu convidei algumas personalidades que passaram por aqui, pela nossa bancada, e a gente fez o Pod Mais Educa, né? Quem mais esteve aqui foi o professor Isaías, falando sobre LDB, falando sobre as leis e diretrizes que tem na parte pedagógica, né? Para quem ia fazer parada de professor e tudo mais. E também recebemos aqui o professor Benedito de História, onde nós pegamos um apanhado ali, tratando um pouquinho sobre aquele conteúdo, falando um pouquinho, estudando junto sobre aquele conteúdo, onde eu mesmo peguei meu caderninho, sentei aqui e fui anotando muitas coisas, porque eu também estava me preparando para esse concurso. Mas ali eu boto foco no professor Isaías, que veio e falou de lei, assim, a gente foi até de madrugada, né, estudando mesmo sobre os conteúdos ali que estavam
dispostos no edital que iriam cair no concurso e que muita gente conseguiu tirar uma boa nota graças a essas aulas que nós tivemos aqui com o professor Isaías e com o professor Benedito no Pode Mais Educa, tá? Esse foi o nosso primeiro projeto. Resolvi fazer, achei muito interessante. Nós nos reunimos aqui 2, 3 vezes na semana para falar sobre esses conteúdos, sobre esse edital, sobre o que poderia cair, o que não poderia cair, sobre as outras provas que já tinham vindo ali da FGV, que na época era a banca, né, que foi a banca desse concurso e tudo mais. Então, esse foi o primeiro projeto que nós realizamos aqui. Logo em seguida, passou um tempo, chegou o Dia das Crianças. Aí eu resolvi trazer a criançada. Aí a gente fez uns trechos gravados aqui. A gente fez um podcast, na verdade, completo com cada um. Depois a gente foi cortando e transformando num episódio só, né? Algumas perguntas eu fazia para as mesmas crianças, para crianças diferentes, né? A mesma pergunta. E aí a gente foi colocando aquele apanhado de respostas, né, de acordo com a pergunta que eu tinha feito e tudo mais. Então a gente fez o Pode Mais Um Cast Dia das Crianças, que também foi sensacional e que eu me recordo muito bem, né, que é algo que eu ainda sinto no meu coração em fazer novamente, né. Ano passado a gente acabou não fazendo, esse ano aí a gente está pensando em fazer. E assim, foi um episódio só, não foi um projeto em si, mas foi um episódio que eu achei muito legal fazer, me diverti bastante, dei muitas risadas. E aí também teve aquele período ali, já passando o Dia das Crianças, né? Então a gente teve o Pode Mais Educa, Pode Mais Um Cast Dia das Crianças, especial Dia das Crianças, e a gente teve também o Pode Mais Um Cast na Amapá Anime, já 2 vezes que nós levamos o podcast lá para Amapá Anime, realizamos em 2022 uma passagem lá pela Mapa Anime e em 2023 novamente nós realizamos o nosso podcast lá na Mapa Anime também, ali pelo período de dezembro, se eu não me engano, e foi muito legal trabalhar com eles, foi muito legal. O Ian Lima, que sempre me convidou, né, o Ian sempre me convidou para mim estar prestigiando a Mapa Anime, para mim estar por ali, é algo que eu gosto muito, que é o mundo geek, né, é o mundo nerd. Quem já conheceu aqui o estúdio, quem já viu o nosso estúdio completo aí nas gravações, sabe como é que é. O nosso espaço, como a gente gosta, como eu gosto dessa pegada aí. E aí o Ian, ele foi também um dos meus primeiros convidados ali, eu recebi um convite dele para participar, estava iniciando o Pode Mais Um Cast ainda lá, a gente estava mudando de estúdio, e aí eu fiz um bate-papo com ele aqui, já realizei 2 ou 3 bate-papos com ele, um lá na Mapa Anime, 2 aqui no estúdio também, um no primeiro estúdio e o segundo já nesse estúdio atual. Então assim, foi um cara que me levou, me abriu assim portas aí gigantescas, né, para conhecer outras pessoas, para divulgar o nosso trabalho, o nosso projeto. Então a gente levou 2 vezes o Pode Mais Um Cast lá para Amapá Anime. Então isso aí foi também, eu digo assim, não foi um projeto, mas foi uma participação bem legal. Nós tivemos participação também, levamos o podcast também lá para Expo Madre, lá no nosso parceiro também do Grupo Madre Teresa, onde Felipe Borges fez o convite, a gente levou para lá o podcast. Então a gente fez episódios sensacionais com a garotada que estava ali, os estudantes acadêmicos, professores, conversamos também com o pessoal do cosplay que estava na Mapa Anime, que também estava representando lá na Expo Madre, e aí a gente fez um bate-papo com o pessoal de lá também, então foi bem legal. Mas projetos mesmo em si foi o Pode Mais Educa e teve o Pode Mais Joga. O Pode Mais Joga eu trouxe personalidades como o próprio Felipe Borges, do Grupo Madre Teresa, professor Moacir, de matemática, né, que foi meu professor e que é um professor assim, que sensacional, um mestre que leva a educação assim como uma forma de vida mesmo, estilo de vida. E aí, assim, foi sensacional o bate-papo. Pode Mais Joga, ele era o quê? Um projeto onde... um podcast onde a gente conversava normalmente como num podcast qualquer, um episódio qualquer, só que jogando, né? Então a gente pegava o videogame, cada um pegava um controle, ia jogando, ia conversando, ia batendo um papo, e aí tinha que ter atenção ao jogo e às perguntas também. Tanto é que a gente teve uma participação bem engraçada do Rafael, né, o Rafiroto, que é guitarrista, músico, que em alguns momentos eu fazia a pergunta, ele ficava calado, jogava um pouco e depois ele virava e tal. Então foi sensacional, era uma coisa que eu trouxe porque eu via na época da MTV, se eu não me engano. Eu digo MTV, mas não lembro se era MTV mesmo, mas eu creio que sim, que tinha, né, o Fala Mais Joga. E aí eu resolvi falar, poxa, por que eu não vou fazer o Pode Mais Joga, né? Então a gente fez, com algumas participações, que a gente fez uns 5 ou 6 episódios, né?
nesse estilo, nessa pegada, foi muito bacana, sensacional. A maioria das vezes, né, acho que dos 6 episódios, sempre foram gravados porque eu tive que fazer uma edição melhorada para deixar uma tela maior do jogo também, com a gente nos cantos e tudo mais. Teve outro que a gente fez ao vivo, que na verdade ele teve o bate-papo, em seguida já jogamos no meio do bate-papo. Então assim, eu sempre quis inovar em alguma coisa, quis fazer alguma inovação com as ferramentas que eu tinha. E eu achei diferente não, achei nostálgico, né? Já o Pode Mais Educa eu achei diferente, eu ainda não tinha visto. Depois eu comecei a ver alguns podcasts que já fizeram voltados só para isso, mas para parar um podcast que já acontece naturalmente, para fazer, foi a primeira vez. Então, assim, eu acho que a importância do podcast é levar informação, né? Então, primeiramente, a gente vai contar a história do convidado e tudo mais, mas a gente traz informação também. E eu vi que o Pode Mais Educa poderia ser uma forma de levar informação para as pessoas que não podem estar participando do cursinho, que às vezes não tem tempo, e que pode assistir o podcast e fazer as anotações, estudar durante a madrugada ou quando quiser, porque acontece ao vivo. Muita gente dá para acompanhar a gente ao vivo, mas outras pessoas podem assistir depois que fica gravado no YouTube. Então eu achei sensacional, fiz alguns cortes também. E assim, o Pode Mais Um Cast, no geral, ele foi um projeto assim que foi muito abraçado até por muitas pessoas próximas, né? Nós tivemos parceiros de verdade, assim, não só patrocinadores, né, que eu já falei no episódio anterior, mas parceiros que nos ajudaram a construir isso aqui, né? Tem um cara sensacional que é o Marcelo, que é meu concunhado, né? E quando eu iniciei esse projeto, que eu saí do estúdio que eu estava, porque eu alugava um estúdio onde tinha o gerenciamento da live e tudo mais, os cortes, para vir pro meu. Ele veio de boa vontade mesmo, assim, querer ajudar, ajudou a montar o estúdio, a arrumar todo o local, a gerenciar o podcast durante um bom tempo para mim. Logo no início, eu tinha feito um acordo, eu não entendia muito bem, assim, como funcionava, né, mas eu via que era um trabalho, assim, que precisava ser bem pago, então eu pagava uma diária muito boa para ele. Aí depois ele falou: não, mas tu tá me pagando um valor muito alto, tá tendo muito gasto, bora diminuir isso em tantos por cento, me paga assim e tal, ou então bora negociar em outros serviços, me ajuda de uma forma, te ajuda de outra. Então ele acabou virando muito parceiro e a gente conseguiu construir isso junto durante quase um ano. E aí depois ele teve que viajar, ele galgou saltos mais longos, e aí entrou o Júnior, né, que é um outro cara sensacional que ficou me ajudando nos bastidores. O que eles faziam, o Marcelo e o Júnior? Eles gerenciavam o podcast para mim. Eu sentava aqui, bate-papo rolava, eles trocavam câmeras, via como é que estava o áudio, fazia transmissão ao vivo, né, jogava alguma vinheta se necessário, o nome dos patrocinadores com contato embaixo e tudo mais. Então, assim, sempre foi a gente trabalhando junto. Minha esposa pegava um celular que a gente tinha ali, focado só para fotos, aí ela tirava a foto durante o bate-papo todo. Era aquelas fotos que são postadas até hoje, né, no nosso Instagram. Então, assim, essa ficou nossa rotina. Minha cunhada vinha para cá, me ajudava também, às vezes arrumar alguma coisa, limpar alguma coisa, para deixar tudo organizado, para no momento a gente fazer acontecer. Então foi só nós. Depois veio o Júnior me ajudou muito também nessa parte de edição, de transmissão. Um forte abraço pro meu amigo Júnior aí também, Salles Júnior. Então ele ficou comigo aí por quase um ano também. E aí depois ele precisou também seguir o trabalho dele fixo mesmo. E aí ficou eu e minha esposa. Ela começava a gerenciar por lá, depois eu já deixei ela só nas fotos mesmo para me ajudar. Trouxe o teclado para cá e comecei a gerenciar o podcast daqui mesmo. Fiz uma assinatura de um aplicativo que eu conseguia jogar todos os patrocínios através do celular e desvinculei o teclado. Passou um tempo, voltei pro teclado de novo. Então, assim, a gente veio trabalhando nesse projeto sem deixar ele parar em nenhum momento, né? Porque é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu sempre gostei de fazer, foi trabalhar com essa parte de gravação de vídeo, me comunicar, sempre me achei bem comunicativo. Então, assim, para mim isso foi sensacional. E assim, a parte 3 desse bate-papo que a gente está tendo aqui, eu tenho uma notícia muito boa para vocês, assim, em relação a como o podcast alcançou, né, o coração de muitas pessoas a ponto de me tirar, assim, é uma notícia boa para vocês, para mim, para todos nós, né? Mas me tirar de momentos assim que eu precisava, sabe? Quando a gente tá num momento assim que a gente precisa de alguém para conversar, precisa de ter amigos, isso foi o que me salvou de muita coisa, e eu posso dizer para vocês que isso abriu porta para muita gente também. Nosso podcast pode não ser um podcast grande, pode não ser um podcast conceituado a nível de Brasil, mas posso dizer assim que
muitas pessoas que passaram por aqui começaram a se tornar conhecidas porque passaram por aqui, e outras pessoas fizeram nascer amizades aqui onde eu não imaginava, né? Então, assim, eu posso dizer que de praticamente 99,9% dos convidados que passaram por aqui se tornaram nossos amigos, se tornaram personalidades que estão ali dispostos a nos ajudar e nós dispostos a ajudar eles também. Então, assim, a gente começou a ver, a perceber que a classe amapaense, boa parte dela, pelo menos que passaram aqui, eu posso dizer que 99,9% das pessoas que passaram aqui são bem unidas, sabe? A favor de ver o outro bem, de ver o outro alcançando outros patamares, e isso é incrível. Isso é incrível. Fortalecer muita gente mentalmente também. Então, para mim, isso foi um processo muito bom e que me deixou muito feliz. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no próximo episódio. Esse episódio foi para falar um pouquinho sobre esses projetos que nós tivemos aqui. Episódio rápido também. São 3 episódios bem rápidos. Na semana passada a gente falou sobre nossos parceiros e patrocínios. E no episódio que vem a gente vai falar sobre os convidados, né? Como foi que eu consegui o primeiro convidado. Já falei um pouquinho no episódio passado, mas vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre quem são os convidados que acabaram se tornando parte do Pode Mais Um Cast, né? É uma das caras do Pode Mais Um Cast, porque eu digo que já são sócios daqui, né? Que já tiveram outras aparições aqui no nosso podcast, me ajudaram tanto fora das câmeras como dentro das câmeras também, para fazer acontecer, né, esse projeto incrível, até chegar onde nós chegamos, que foi conquistar aquela peça que foi fundamental, sabe, pra gente. Foi no momento em que a gente olhou assim, eu pensei assim, eu acho que o podcast vai parar aqui, a gente fez um bom trabalho até aqui, mas ele vai parar por aqui, e assim, eu tava esperando um sinal, sabe, e aconteceu que foi o troféu imprensa. A gente não tava nem sabendo, troféu imprensa aqui do Amapá, né? A gente não estava nem sabendo, ficou sabendo através de uns amigos. Num momento, saiu para comer alguma coisa, num lanche, num jantar. E aí eu fiquei sabendo que estava sendo concorrido e eu não imaginava, já estava fazendo quase um mês que já tinha sido começado a anunciar a questão de votação e tudo mais. O pessoal estava falando sobre o troféu imprensa e eu não sabia que a gente tinha sido indicado, né? O Pode Mais Um Cast. E pra gente foi incrível, principalmente, ter a notícia de que a gente conseguiu, né? A gente começou a fazer um trabalho de divulgação no Instagram, muitas pessoas apoiaram, mandavam mensagem, olha, a gente votei lá e tal, tô votando e tal. E aí, no final, a gente conseguiu esse troféuzinho, assim, que pode parecer pouco, mas é um símbolo, sabe? Que mostra o quanto o nosso trabalho valeu a pena e vale a pena, né? O quanto valeu a pena os nossos parceiros terem entrado conosco nesse projeto e o quanto valeu a pena para a gente receber esses parceiros aqui também, porque foram peças fundamentais para que tudo isso acontecesse. Tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os nossos convidados no próximo episódio. Eu quero agradecer vocês que pararam nesse momentinho para nos assistir, para ouvir mais uma vez a voz desse camarada aqui que vos fala, que apresenta esse podcast já há mais de 3 anos e que eu posso dizer assim, que eu sou um cara que eu gosto de ouvir histórias, né? Gosto de ouvir as histórias das pessoas, o que tem por trás de cada pessoa, de pessoas que eu esbarrei por aí e falei assim, pô, parece que tá no meu podcast, fiquei sabendo que tu faz isso, aquilo, pô, vi o cara tocando ali, aí achei interessante, bora lá, conta um pouquinho da tua história, como foi que tu começou na música, assim como outras personalidades que, zapeando pelo Instagram, vi falando sobre algum projeto, ou apresentando alguma coisa, eu falei, caramba, conta um pouquinho da tua história, bora lá, bora falar um pouquinho sobre, e achei interessante essas histórias, eu vou absorvendo, a gente absorve muito para nossa vida também, isso é sensacional. Então assim, mais uma vez eu quero agradecer vocês que assistiram o nosso episódio até aqui. Na semana que vem a gente tem a parte 3 desse bate-papo, então fica ligado aí que nós vamos falar um pouquinho sobre cada convidado que passou por aqui e as personalidades que fizeram parte de uma maneira mais íntima do nosso podcast, sendo o co-apresentador comigo também, ajudando nos bastidores e tudo mais, tá bom? Então é isso. Valeu, pessoal, um forte abraço, até o nosso próximo episódio, a parte 3 e a parte final desse nosso bate-papo aqui, falando um pouquinho da trajetória do nosso podcast do Pode Mais Um Cast. Então, valeu, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro. Fui.